Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura completa da mensagem, mas a meditação será a partir do versículo de número 12. Efésios, capítulo 6, meditação, versículo 12 a seguir. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Está escrito o seguinte na mensagem, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura de Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibas do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos
e caridade, com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, a carta de Efésios, né? Carta de número 6, carta de Efésios, capítulo número 6, né? Esse é um dos versículos mais citados na Bíblia, né? Em todas as mensagens, né? Tem referência falando dessa passagem aqui, né? Do revestimento de Deus através da sua palavra, através da obediência, através da fé, enfim, tudo aquilo que provém de Deus para que nós possamos não errarmos, né, na dose de correções ao dialogarmos com uma pessoa, com um irmão, com um amigo, com um parente, com um vizinho, com um colega de trabalho, né, com a nossa família em casa, nosso lar, esposa e filhos, nossos relacionamentos de modo geral, né. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Né? Para quem não sabe o que Deus está falando, né, sobre nessa expressão, é que o homem de carne e osso, né, ele é carne, ele é sangue. Mas os espíritos não têm carne, os espíritos não têm osso, os espíritos não têm sangue. O espírito maligno não tem nada disso. Ele é invisível. Então a nossa luta não é contra as pessoas da nossa família. A nossa luta para resolver os problemas, os problemas que nos afligem de maneira desordenada, né? Aqueles problemas que fogem do controle, que fogem do aceitável, que fogem da normalidade, né? Então esses problemas não provêm da pessoa com quem você está relacionando. Né? A pessoa te ofende, te dá uma má resposta, fala um palavrão, faz um xingamento, né? E você já parte para cima daquela pessoa com duas pedras na mão. E Deus nos alerta, nos instrui, nos ensina, nos corrige, que isso não provém da própria pessoa, e sim dos espíritos malignos que estão ocultos, escondidos, fazendo com que a pessoa venha agir desta maneira. Então que nós tenhamos conhecimento, irmãos, que nós tenhamos sabedoria, irmãos, que nós tenhamos entendimento, irmãos, que é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é sua irmã, é seu filho, é sua filha, é seu vizinho, é sua vizinha, é seu colega de trabalho. Então, de hipótese alguma, você revide o mal pelo mal. Né? Você revide sempre o mal fazendo o bem para a pessoa. O Senhor Jesus nos ensina, nos instrui dizendo, né, que não há quem possa nos fazer mal se nós formos zelosos do bem. Não é fazer o bem apenas, tem que ser zeloso. Além de fazer o bem, ser zeloso, cuidadoso, fazer bem feito, fazer muito, fazer o máximo que podemos. Não há quem possa nos fazer mal se nós formos zelosos do bem. Eu lembro que certa vez, eu com a minha esposa recebemos em casa um senhor de fora, de longe, com o nome de um político muito famoso, dizendo ser irmão daquele político. Né? E ele hospedou na nossa casa ali por algumas horas, veio junto com o nosso patrão, com o meu patrão na época, e nós ali em casa, e nós demos almoço para ele, comeu, se alimentou, né? E ele comprou a fazenda que eu trabalhava, né? Meu patrão estava vendendo a fazenda e ele comprou a fazenda, né? Comprou e não permitiu que eu saísse, que eu fosse embora, que eu ficasse ali, que eu continuasse administrando aquela fazenda para ele. Para quem não sabe, eu comecei a administrar a fazenda muito cedo. Comecei aos 19 anos de carteira assinada como administrador, né, de fazenda. Né?
Comecei tomando conta de serviço, fiscalizando mais cedo, mas assumindo na totalidade a partir dos 19, né? E eu estava numa outra fazenda nessa época, alguns anos depois, uns 3 anos depois, isso aconteceu, né? E nós recebemos esse senhor, demos almoço, tratamos com todo respeito, tratamos com amor, né? Admiração direitinho, como o futuro dono da fazenda, me fez proposta, não aceitei a trabalhar para ele, ficar com ele, falei, eu vou embora, não posso ficar, eu tenho que acompanhar meu patrão, o que vendeu a fazenda, né? E 3 dias depois, irmãos, para surpresa nossa, esse homem estava preso, comprou a fazenda, e ali nós hospedamos, preso e ali taxado como bandido de altíssima periculosidade, né? E na hora de ir embora, irmãos, na nossa casa, após o almoço, me fazendo proposta e tudo, ele ainda nos deu uma gorjeta. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso foi em 1976. 1976. Né? Ele me deu na época, após ter almoçado com a gente, feito proposta, ali tudo numa boa, como pessoa agradável, com tudo, por tudo, ele me deu ainda 5.000 cruzeiros, né? Uma notinha de Tiradentes, quem é um pouco mais de idade conheceu essa nota, né? Ela era cor de rosa atrás e verdinha, verde mar na frente. Nota de era 5.000 cruzeiros, essa nota de Tiradentes, né? Com a esfinge de Tiradentes, né? Então, não há quem possa lhes fazer mal, não há quem possa nos fazer mal se nós formos zelosos do bem, né? Então, de modo que assim temos que ser, irmãos, no nosso relacionamento diário, cotidiano, irmãos. Não é para de vez em quando, não. Relacionamento cotidiano com todas as pessoas. Se você estiver revestido da armadura de Deus, você consegue começar o seu dia bem e terminar o seu dia bem, né? Sem crispações, sem problemas, sem atritos, sem fazer a vontade do diabo, porque nada disso provém de Deus. Salmo 120, versículo de número 4. Né? Muito tempo habitei com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Mas se nós estivermos revestidos, irmãos, da armadura de Deus, a gente consegue fazer com que o nosso dia comece e termine bem e haja paz entre nós. E é isso que Deus nos instrui nesta palavra, irmãos, para que nós possamos estarmos revestidos da armadura de Deus e possamos resistir nos dias maus às astutas ciladas do diabo, né? Então vamos ler mais um pouquinho para ajudar os irmãos, né? Porque se deixar eu fico só falando, a gente não lê, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Então a palavra fala exatamente isto, né? A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que é fortalecer no Senhor, né? E na força do seu poder? O que eu tenho de fazer para me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Porque quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Tem até um louvor que fala isso, irmãos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Tem um louvor que fala aí, tem uma estrofe que fala isso, né? E é exatamente isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo ele arma cilada o tempo todo, irmãos. Ele é o arapuqueiro, ele não faz outra coisa. Ele joga irmão contra irmão, marido contra mulher, pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra, genro contra nora, genro contra sogra.
Ele joga o tempo todo, ele está o tempo todo, ele não faz outra coisa, irmãos. É somente armando as astutas ciladas, o qual ele é mestre para fazer isto. Né? Ele é o maior arapuqueiro que existe. Ele não faz outra coisa. Temos que tomar cuidado, irmãos. Salmo 39. Salmo 39. O cuidado com as nossas palavras. A brevidade e vaidade da vida. Ou seja, a vida é muito curta, irmãos. A vida passa muito rápido o tempo. Né? Então nós precisamos medir as nossas palavras. Se você mede as suas palavras para falar, ela também virá sob medida para vocês ouvir, para você escutar. Salmo 39, né? O cuidado com as nossas palavras. A brevidade e vaidade da vida. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Né? Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Né? O freio serve para quê, irmãos? Para parar, para dirigir, para conduzir. Né? Tem dois tipos de freios. Tem o freio de equipamentos, que nós utilizamos de um modo geral, né? Desde bicicleta até avião, né? Tem freios. Tem freios. Né? E tem o freio que se coloca na boca de animais, do cavalo, do burro, da mula, do jumento, da égua, enfim, de todos, para você conduzi-lo, para você dirigir, para você fazer parar, para você fazer ir para o lado que você precisa que ele vá. Né? O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. Né? Nós precisamos medir as nossas palavras antes de falar. Eu vou falar tal coisa para esse fulano aqui. Eu vou falar tal coisa para aquela fulana ali. O que será que após eu disser, o que será que ela vai causar? Qual é o problema que essa palavra pode gerar para a pessoa que vai me ouvir e para mim que vou falar? Né? Tiago, capítulo 5. A nossa língua é semelhante a um palito de fósforo. A nossa língua é semelhante a um palito de fósforo. Tão pequenininho e incendeia um bosque inteiro. Né? O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Né? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não tinha nenhum pecado. Podia fazer os céus descer na terra. Mas aguentou firme, de boca fechada. E conseguiu implantar, selar, ali nos momentos finais, o plano de salvação. Do qual, orando ao Pai naquela noite anterior, angustiou-se, suando, transpirando, o seu suor era gotas de sangue. Orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas sobretudo não faça a tua vontade. Mas sobretudo não faça a minha vontade. Pai, orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Mas sobretudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Né? E aguentou firme, como ovelha muda foi levada ao matadouro. E hoje nós temos o plano de salvação pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Né? Mas é para aqueles que estiverem revestidos da armadura de Deus, como nesta palavra. Né? Para estar firmes, resistindo nos dias maus às astutas ciladas do diabo. E assim nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã
Estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória.